tela que tu está transmitindo, para reduzir o número de pessoas que aqui em configurações para modificar a forma como é apresentada a tela, porque ela... Isso, agora ficou bom. Então tá, pessoal, vamos dar início. Quem não conseguiu entrar, vai botando ali no bate-papo que a gente vai conversando. Boa noite a todas, a todos e a todes. Estamos aqui hoje reunidos para a gente ter a oportunidade de entender o que é o Conselho Tutelar, como funciona o processo eleitoral e conhecer quais são as candidatas e candidatos da região leste, né? Essa live está sendo gravada, ela vai ficar disponível amanhã para a gente poder divulgar também para quem não conseguiu assistir essa noite. Todos os candidatos e candidatas foram convidados via a central de eleições, ali o e-mail foi enviado com um link de acesso tanto à sala do Meet quanto depois a esse link do YouTube. A gente, então, hoje dá início a esse momento de apresentação, chamada aqui, então, pela Rede Leste, pela Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, né, e a CORAS, né, que é o Conselho de Assistência Social da região Leste. O Conselho Tutelar ele é um órgão fundamental para garantir a proteção das crianças e adolescentes no nosso território, né? E para que isso funcione de verdade, é necessário que cada cidadã e cidadão compreenda qual que é o papel desse profissional e vote com consciência e responsabilidade. O Conselho Tutelar é quem vai assegurar que as nossas crianças e jovens tenham uma infância saudável, livre de violência e abuso, recebendo o suporte necessário para seu desenvolvimento pleno. Para que a gente não se estenda muito, a gente convidou hoje aqui o colega Rodrigo Stumpf, representante do CMDK e componente da comissão eleitoral, para que ele possa fazer uma fala sobre o que é o Conselho, como funciona o processo eleitoral do Conselho Tutelar, quais são as responsabilidades que o Conselho tem, né, a importância desse momento de eleição. Esse momento ele está sendo gravado, a gente vai ter algumas regras ali para a questão de fala. Nesse momento somente o Rodrigo fala, depois a gente faz a apresentação de cada candidato vai ter ali em torno de 3 minutos para poder falar, a gente vai cronometrar o tempo, ninguém pode abrir o microfone enquanto outra pessoa estiver falando, os microfones vão ser fechados se forem abertos. A gente pede que todos colaborem para que a gente tenha uma noite tranquila, né, realmente que a gente possa aproveitar esse momento, né, e que a comunidade do território, né, que as pessoas que compõem o território possam conhecer quem são os candidatos e fazer essa votação com consciência, né, e responsabilidade. Passo a palavra, então, para o Rodrigo. Bom, boa noite a todos e todas. Como já foi dito, meu nome é Rodrigo Stumpf Gonzalez. Eu sou membro do Conselho Municipal da Criança, onde eu represento o Movimento pelos Direitos da Criança e do Adolescente, uma entidade que alguns de vocês talvez conheçam. O MDCA começou a sua atuação nesta região. Nós estivemos já no Murialdo, uma época, na Rua dos Burgueses, depois nos transferimos para outra região, hoje nós estamos no Antônio de Carvalho, mas com saudade que a gente lembra a cooperação com a região leste. Eu sou membro da Comissão Eleitoral e saudamos essa iniciativa de divulgação do processo das eleições, que é fundamental tanto a população saber para que serve o Conselho, como os candidatos, como qual é o procedimento eleitoral. Falar um pouco de o que é o Conselho Tutelar e por que nós chegamos nesse processo eleitoral. Alguns mais antigos, que há mais tempo, né, nesse processo, vai lembrar uma época anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quando, na época do Código de Menores, a linha de frente no atendimento das situações de violência contra a criança e adolescente era ou a polícia, a brigada militar, geralmente era quem atendia as ocorrências, ou os chamados comissários de menores, que poderiam ser ou funcionários do juizado de menores, ou eram pessoas que eram credenciadas pelo juiz de menores para essa atuação. O que levava muitas vezes a situações de abuso, incompreensão sobre a situação das famílias mais pobres. O padrão de atendimento na época era que qualquer criança que fosse encontrada na rua ia para a FEBEM. Ele não se discutia muito motivações, que tipo de violência, se a criança era vítima ou autora de infração. A lógica era institucionalizar e pronto.
Veio o Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto se mudou essa perspectiva. A perspectiva é que, em primeiro lugar, a gente deve proteger os direitos da criança e do adolescente, ou seja, a criança deve ser prioridade. E como é que a gente faz esse processo de proteção? Se pensou num organismo de natureza municipal que seria o responsável pelo ato inicial de proteção, de atender aquelas situações em que os direitos da criança e do adolescente estivessem sendo violados. Esse órgão é o Conselho Tutelar. E para que esse órgão fosse constituído por pessoas que conhecessem o dia a dia da realidade das comunidades nas quais vão atuar, o Estatuto da Criança e do Adolescente propôs que os conselheiros tutelares não são servidores permanentes de carreira. Para ser conselheiro tutelar, não se faz um concurso no qual o indivíduo fica no cargo para sempre. Existe um processo de escolha e um mandato. Esse é um mandato popular, ou seja, é a população que escolhe quem ela acha que tem as melhores condições para ter essa função de proteger os direitos da criança na sua comunidade, e a cada 4 anos, pela legislação atual, essa confiança é renovada. Significa que a população tem a oportunidade de avaliar o trabalho de quem atua como conselheiro tutelar e manter as pessoas que ela considera que atuaram bem e substituir, eventualmente, se ela considera que alguém não atuou da forma como esperava. Então, nesse sentido, o Conselho Tutelar tem uma situação ímpar no serviço público brasileiro. O conselheiro tutelar é, ao mesmo tempo, uma autoridade administrativa, ou seja, ele é alguém que ocupa um cargo na administração pública municipal com poderes para interferir numa série de questões, mas, ao mesmo tempo, ele é uma autoridade municipal que é escolhida diretamente pela população numa eleição que não é uma eleição de natureza política. Ou seja, o conselheiro tutelar não tem nenhuma relação com a Câmara de Vereadores, o conselheiro tutelar não tem nenhuma relação direta com o partido político. O conselheiro tutelar é alguém da confiança da comunidade para defender e proteger os direitos da criança nas situações em que eles são violados. Quem é que pode ser conselheiro tutelar? A legislação de Porto Alegre, e aí esse é um ponto importante, ou seja, cada município tem as suas normas. Porto Alegre aprovou lá, em 1990, um conjunto de normas que foi sendo alterado ao longo do tempo. Hoje nós temos a Lei Complementar 628 de 2009, que regula tanto as funções do Conselho Tutelar como o processo eleitoral em Porto Alegre. Para ser conselheiro tutelar, são necessários uma série de critérios. A pessoa, para ser conselheiro tutelar, ela precisa ter reputação ilibada, ou seja, não pode ter sofrido condenações, uma série de outras coisas. Ela precisa ter, no mínimo, ensino médio. Ela precisa ter experiência de trabalho comprovado com criança e adolescente, pelo menos 2 anos de experiência comprovada. Ela precisa ter passado, num período recente, por cursos de formação sobre direitos da criança e adolescente, entre outros requisitos que vocês encontram na lei. Então, existe uma série de requisitos para poder ser candidatos, e todos os que estão aqui presentes para se apresentar hoje passaram por um processo inicial de filtro, onde se comprovou que essas pessoas têm esses requisitos para serem candidatos. Um desses requisitos, inclusive, é passar por uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, podemos dizer, com certeza, que todos os que estão aqui têm as aptidões básicas para serem conselheiros e que, portanto, agora, nesse momento, será a população que vai definir, pelo seu voto, quais aqueles que vão merecer a confiança do eleitor. Como é que o eleitor vota nas eleições do Conselho Tutelar? A eleição do Conselho Tutelar é uma eleição que nós podemos chamar de distritalizada. Ela é uma eleição que ocorre no mesmo dia em toda a cidade, em todo o país, ocorre a eleição dos Conselhos Tutelares, mas cada conselho concorre separadamente numa microrregião. Porto Alegre tem 10 microrregiões, cada microrregião corresponde a um conselho tutelar com 5 pessoas, onde vão ser eleitos 5 conselheiros titulares e 5 conselheiros suplentes, e a população pode votar nos candidatos ao conselho tutelar da sua microrregião. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que elas não podem votar em qualquer candidato da cidade. Elas podem votar nos candidatos daquela região em que o seu título de eleitor
está inscrito, que teoricamente é a região em que ela mora. Se alguém mora num local distinto de onde está registrado o seu título eleitoral, houve o prazo já passado, até o mês de julho, em que as pessoas poderiam fazer o recadastramento eleitoral para compatibilizar o seu domicílio com o local de votação. Às vezes as pessoas deixam passar isso, ou seja, mudam de um endereço para outro e continuam votando num bairro diferente daquele onde moram. Agora não dá mais para mudar. Mas, neste momento, então, o eleitor tem que ser consciente do seguinte: naquele local em que ele normalmente vota, naquela microrregião, ele pode votar em um conselheiro tutelar. Como é que ele sabe em que conselheiros ele pode votar? Pelo número de inscrição do conselheiro. Cada número de inscrição, e haverá no dia das eleições uma lista em cada local de votação com os nomes dos conselheiros daquela região. A região 1, os números de inscrição começam por 1, na microrregião 2, começam por 2, e assim por diante, ou seja, o primeiro número do candidato é o número que identifica a sua região. Como é que a pessoa vota? O voto ocorre na urna eletrônica da mesma forma que nas demais eleições. Então, a maior parte das pessoas, salvo algum jovem que está se inscrevendo agora como eleitor, a maior parte das pessoas já tem a experiência de usar a urna eletrônica. Então, da mesma forma, a pessoa chega lá, apresenta o seu título eleitoral, apresenta o seu documento de identidade com foto para ser reconhecido, assina a lista do caderno de votação, vai até a urna e digita o número dos candidatos. Em Porto Alegre, o eleitor pode votar em até 5 candidatos. Por quê? São 5 vagas para cada microrregião, a pessoa pode dar até 5 votos. Ela é obrigada a votar em 5 candidatos? Não. Ela pode votar em até 5 candidatos. Ela quer votar em apenas uma pessoa? Pode. Mas vejam, como nas eleições gerais, o voto só termina quando dá aquele barulhinho da urna. Trim, 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 trim. Então, ela não pode votar em uma pessoa e achar que terminou. Se ela não quer votar nos demais, ela tem que digitar que ela quer deixar em branco os demais votos. A urna vai ter, subsequentemente, o espaço para votar em cada candidato. Ela digita um número, vai aparecer a foto do candidato, ela confirma que aquele voto foi dado e vai aparecer o próximo espaço para o nosso próximo número. Ela não quer votar no próximo candidato, ela já votou naqueles que ela queria votar, então ela aperta a tecla do branco ou do anular e ela vai fechando as próximas telas até que no final ela confirma e fecha o seu voto. Então, o eleitor pode, como eu disse, votar em 5 candidatos ou votar em quantos eles quiser até 5, desde que ele vá nessa sequência até finalizar o voto. Quando dá o barulhinho da urna que finalizou, ele terminou de votar, ele volta lá para a mesa, recebe o seu título de eleitoral, sua carteira de identidade e retorna para casa. Aonde as pessoas votam? A eleição do Conselho Tutelar, ela não consegue mobilizar o mesmo número de locais de votação que uma eleição normal. Uma eleição normal em Porto Alegre tem praticamente 3.000 locais de votação. A eleição do Conselho Tutelar é uma eleição facultativa, então muitas pessoas não votam. Nós temos uma estrutura menor de recursos, nós não temos os recursos da Justiça Eleitoral. Então, em Porto Alegre, nós temos 284 locais de votação, e esses locais de votação concentram, num determinado bairro, vários locais de votação que anteriormente estavam separados. Então, digamos, se na região de vocês normalmente tinha 10, 12, frequentemente são escolas, locais públicos, 12 escolas, que são normalmente locais de votação, provavelmente vão ter 3 ou 4, que vão concentrar as sessões eleitorais daquelas outras demais. Mas eu não sei onde é que foi parar a minha sessão eleitoral. Eu votava na escola X e aquela escola não vai ter local de votação. Como é que eu fico sabendo? Há várias formas. Vocês podem entrar na página do Conselho Municipal da Criança, e estão lá a lista dos locais de votação. Vocês podem digitar no Google e dizer eleição do Conselho Tutelar Porto Alegre, vai aparecer o primeiro link lá, é o link da Secretaria da Prefeitura, onde tem a informação.
Vocês podem ligar para o Serviço de Informações da Prefeitura, o 156, e perguntar. Ou seja, há várias formas de obter essa informação. Ou se vocês têm um local de votação perto da casa de vocês, perguntem para alguém que esteja lá trabalhando no dia, porque as pessoas em cada local de votação terão a lista de todos os locais de votação da cidade e podem dar essa informação. Ah, não é aqui que eu voto na outra cidade, no outro bairro. A pessoa saberá. O que é importante para ter essa informação? O eleitor tem que saber em que sessão eleitoral ele vota. Ah, eu normalmente voto lá na escola X. Tá, mas em qual sessão? Então é importante que o eleitor, mesmo que ele não leve o seu título eleitoral no dia, ele não precisa do título físico para votar, ele precisa da carteira de identidade, mas é bom que ele saiba em que sessão eleitoral normalmente ele vota para poder saber em que local ele vai votar no dia da eleição do Conselho Tutelar. Ah, mas ele não sabe qual é a sessão que corresponde. Ele pode ligar para os serviços de informação do Tribunal Regional Eleitoral e pedir essa informação a partir dos dados dele. Como eleitor, ele pode entrar na internet, nos serviços de consulta do Tribunal Regional Eleitoral e buscar essa informação. Mas é importante que o eleitor saiba onde ele normalmente vota, em que sessão ele vota, para obter a informação de onde ele vai votar no dia. Muitos candidatos publicaram, junto com o seu material de campanha, também a lista dos locais de votação da sua região, mas, além disso, a Prefeitura disponibiliza em diversos espaços a informação total de todos os locais de votação. O importante é buscar informação antes de sair para votar, para já sair preparado, sem precisar se perder no caminho. Este, basicamente, vai ser o processo eleitoral. Ele acontece neste domingo, com uma exceção. A Comissão Eleitoral suspendeu temporariamente a votação na microrregião 1, que corresponde a Navegantes e Ilhas, devido à situação de alagamento, ou seja, porque isso prejudicou as famílias que moram naquela região. Então, a microrregião 1, que é Navegantes e Ilhas, vai ter uma data diferente de votação. As demais microrregiões da cidade, a votação é neste domingo, dia 1º, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, de forma ininterrupta, em toda a cidade. Essas acho que eram as informações iniciais que eu podia prestar ao pessoal que está nos assistindo. Eu retorno a palavra para a Samantha e fico aqui no background esperando a apresentação dos colegas candidatos. Se surgir alguma dúvida no final, eu fico à disposição para esclarecer aquilo que for necessário. Se tiver alguma pergunta dos ouvintes, do pessoal que está assistindo, eu fico à disposição dentro do que me cabe para responder. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, pessoal, como o Rodrigo falou, esse momento da eleição é um momento muito importante, né? Ele fez esse apanhado de como é que era o Conselho Tutelar, como é que funcionam as eleições, e a gente vai dar início agora ao momento de apresentação dos candidatos, né? A gente pede que candidato que não conseguiu entrar, ou me manda no privado, no WhatsApp, ou o link do Meet, a Samara botou aqui no bate-papo de novo do YouTube. Então, como o Rodrigo falou para a gente, é muito importante que cada um que vai votar no domingo vote com responsabilidade. A gente lembra que o voto, e acho que isso é bem importante para todo mundo que está nos assistindo. Eu sei que hoje a gente está com um público pequeno, mas a gente pode divulgar essa live amanhã, né? A gente pode divulgar para os nossos... Essa live, ela está sendo feita pela rede da criança e do adolescente da Rede Leste, né? E pela Coraz. Então, acho que os serviços que compõem a rede também vão ter uma responsabilidade de divulgar isso para a comunidade depois, de poder repassar, porque é muito importante que, para poder votar, a gente tenha informação, né? A gente lembra, então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que o voto ele é sigiloso, né? Ele é na urna eletrônica, ninguém vai saber em quem tu tá votando, né? Esse voto, ele não tem como ninguém ter acesso em quem, saber quem votou em quem, né? Então, a gente pede que cada um que for votar no domingo, né? Lembrando que a eleição é esse domingo,
que vote naquelas candidatas e naqueles candidatos que acredita que realmente vão proteger as nossas crianças e adolescentes. A atuação do conselho, ela depende de quem a gente coloca para ser conselheiro, né? Então, o conselho tutelar vai ser composto por aquelas pessoas que forem escolhidas para serem conselheiros tutelares, né? Então, a gente faz essa solicitação para que todos pensem bem antes de votar e escolham aqueles que acreditam que vão proteger os direitos da criança e do adolescente do nosso território. Pessoal, a gente pede... Estão pedindo que envie o link por e-mail pelo bate-papo, né? O link está sendo enviado, o link do YouTube ele vai ficar salvo, esse link que está ali circulando nos grupos da rede, da live. E a gente vai, então, abrir agora para a apresentação dos candidatos. A gente vai fornecer 4 minutos para cada candidato poder se apresentar, né? Poder falar quem é. E poder responder uma pergunta que a gente elaborou e enviou também para o escritório das eleições, que é qual o papel do Conselho Tutelar no trabalho em rede, né? Esse tempo vai ser cronometrado pela Samara, a gente vai fechar o microfone de quem não for a sua vez, a gente vai seguir, se ninguém for contra, a gente vai seguir a lista ali divulgada a ordem de votação, né? Então, a gente vai passar ali a ordem um por um, vamos chamando. Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aqui nos bate-papos, tá bem? Vamos dar início, então, às apresentações. A gente lembra que a apresentação, ela precisa seguir todas as regras do processo eleitoral, que todos os candidatos tiveram acesso ao edital, né, e sabem o que pode e o que não pode ser falado. A gente está aqui com o Rodrigo para também nos assessorar nesse sentido. A gente pede que que não haja ofensas, que haja muito respeito, né, então que a gente possa conduzir isso de maneira bastante respeitosa e ter o resto da noite bem tranquila. Então, que eu vou ir chamando aqui e cada candidato vai podendo, então, se apresentar e responder a nossa pergunta enquanto rede de serviços. A gente tem aqui como primeira candidata da Bom Jesus Leste, da Rede Leste, né, da região Leste, a Ana Cristina Garcia Alexandre. A Ana está presente? Pode abrir o microfone, se estiver. Acho que não, né? Eu não estou com a lista de todo mundo que está. Ana Paula Soares, André Luiz Freitas Duarte, eu estou lendo o nome aqui dos candidatos, tá bom, pessoal? Angélica Matos de Oliveira, eu vou ler como está o nome da urna, Profiana, Conselheira Paulinha, André Duarte, Professora Angélica, Cristiane Leite, acho que a Cristiane estava presente. Eu estou. Então, Cristiane, pode tomar seus 4 minutinhos para poder se apresentar. Eu não sei o que houve com o meu telefone. Vocês estão me vendo bem? Tá um pouco embaçada. Pois é, menina, não sei o que houve, peraí. Melhorou? Melhorou um pouco, Que louco. Tá. Bom, acabou de faltar luz e voltou agora há pouco. Então, gente, boa noite para todas e todes. Eu sou Cristiane Leite, tenho 35 anos, sou nascida e criada aqui na Bom Jesus, sou mãe solo de 2 criaturas, a Vitória de 18 anos e o Theo de 5, né? Comecei num trabalho social efetivamente, assim, se não for... Quando não fazia voluntariamente, né? Mas eu comecei, assim, que me deu a ideia de entrar e me apaixonar pela assistência social, foi na pandemia, onde a gente criou o Fundo de Mulheres POA, atendemos muitas mulheres e pessoas em vulnerabilidade, em violência, enfim, e também fui atravessada, assim, durante a minha vida, em 2 momentos, assim, pelo Conselho Tutelar, né? A partir da pandemia, eu me apaixonei pela assistência social, comecei a cursar, parei, voltei, parei, voltei, estou cursando agora efetivamente, e vejo no Conselho Tutelar um importante braço, assim, para a rede, né?
nessa época de campanha que a gente está fazendo, a gente visitou algumas instituições, uma conversa assim direta com as pessoas da rede, e eu vejo que o conselho é um braço importantíssimo assim para encaminhamento, né, tanto para as escolas, para a educação, para a saúde, e eu vejo no conselho assim um importante órgão para requisitar os serviços que garanta, né, o direito das crianças e adolescentes e também as diversas políticas públicas que o Conselho Tutelar, eu tenho certeza que pode aplicar cada vez mais, ir atrás, né? E é por isso que eu me coloquei nessa eleição difícil, né? Eleição muito, muito complicada pelas pessoas não saberem, pelas pessoas não conhecerem a rede, não saber. Eu fui em escolas aqui da nossa região que as pessoas nem sabem o que o conselho faz. Então, acho. Aí fica também para o pessoal, para o Rodrigo, o pessoal que organiza a eleição, né? Um pedido para que as próximas, assim, sejam mais divulgadas, sejam mais facilitadas, assim, com a comunicação com a comunidade, por vários outros meios, né? Televisão, rádio, porque muita gente nem sabe que essa eleição existe. Então, assim, eu acredito no Conselho Tutelar, eu acredito que é muito importante, né, ter essa boa relação com a rede, e é por isso que eu me coloquei nesse processo. Acho que é isso. Obrigada. Eu acredito que é muito importante, né? O porquê é importante é porque faz parte. A rede, tanto as escolas quanto a rede de proteção e o conselho é preciso trabalhar junto, né? A gente precisa desse encaminhamento em conjunto. É preciso a participação dos conselheiros tutelares nas reuniões da rede, é preciso atuar, é preciso criar atividades que consiga concentrar, né, o Conselho Tutelar mais presentes, tanto nas redes da saúde, quanto na assistência social, e também levar para dentro das escolas, né, o Conselho Tutelar cada vez mais para conversa, né, para poder falar mais com as crianças, com os professores, porque realmente, assim, eu visitei várias escolas que as pessoas, assim, Cristiane, aqui a escola está aberta, mas o conselho nunca veio, né, a escola está aberta, mas a gente não sabe como chegar até o conselho para trazer o conselho para dentro da escola, enfim. Eu acho que é importante por isso. Obrigada. Acho que então a gente segue, passamos para o próximo candidato. Lembrando os candidatos que estão no bate-papo ali do chat do YouTube, que tem que entrar na sala do Meet. O link do Meet foi colocado pela Samara, podem me chamar no privado quem não conseguiu entrar também. Seguindo aqui a lista, então depois da Cristiane Leite, temos o Cristiano Conselheiro. Posso começar? 4 minutos, candidato, pode falar. Tá certo. Boa noite a todos. Muito grande estar participando. Está muito baixo. Talvez aproximar o microfone da boca. Agora estou escutando? Sim. Então, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui participando desse debate, principalmente o pessoal da Coraz. Eu já fui conselheiro do SEMAS em Porto Alegre, já fui conselheiro do Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, fui conselheiro tutelar da cidade de Porto Alegre por 5 anos na região centro, entre 2011 e janeiro de 2016. Sou assistente social por formação, trabalho atualmente num serviço de atendimento familiar, SAF, do Amparo Santa Cruz. Antes de estar trabalhando como assistente social, trabalhei por muitos anos como educador social, educador do antigo SASE, educador do Ação Rua, educador de serviço de convivência. Tenho uma larga experiência na questão dos direitos humanos. A minha vida começa no Fora Collor, 1992, quando eu era da Escola Paulo Soares, e a partir dali eu comecei a atuar nos movimentos estudantis, fui vice-presidente da Umespa,
participei de Grêmio Estudantil, do movimento comunitário do meu bairro, onde eu morava na época. Tenho uma experiência comunitária bastante forte, atuei na UAMPA, na União de Associação de Moradores de Porto Alegre, na FRACAB, que é a Federação Estadual de Moradores. Então, a minha vida é toda ela, né, escrita nos movimentos sociais. Eu estou nesse objetivo, né, de me eleger conselheiro tutelar da região leste Bom Jesus. Em 2013, quando eu estava conselheiro tutelar, eu fui um dos coordenadores da rede de proteção da criança e do adolescente, junto com o conselheiro Remo, que está na Micro 1, e com a colega Márcia Mâncio. Então, naquele período, em 2013, coordenamos a coordenação das redes de proteção da criança e do adolescente. Eu acredito que a gente precisa fortalecer o Conselho Tutelar na questão da estrutura, né? Nós temos uma estrutura que ainda está aquém das necessidades, das nossas ações, das coisas que a gente precisa garantir, né, como conselheiro tutelar. Nós temos o ECA, nós temos a Constituição, mas em muitos momentos a gente não tem uma estrutura eficaz na proteção e na garantia desses direitos, né? Então, isso eu percebi quando eu fui conselheiro tutelar entre 2011 e janeiro de 2016. A questão do Conselho Tutelar e do trabalho em rede, ela é fundamental, né? Eu acredito que a gente não pode deixar de encaminhar e resolver a consequência, né? A gente tem que começar a fazer o trabalho de prevenção, né? O Conselho Tutelar ele tem que estar dentro das escolas, conversando com as escolas de educação infantil, com os serviços de convivência, tem que estar permanentemente conversando com as unidades básicas de saúde, fortalecendo e apoiando esses trabalhadores, né, porque todos somos trabalhadores da proteção. Então, nós temos que ter esse fortalecimento, o empoderamento da rede de proteção, né? Porque é lamentável, né, quando eu fui conselheiro tutelar da região centro, e a maioria dos casos, 90%, 99% do nosso atendimento era a causa, né, o problema final. Então, a gente tem que tentar resolver isso, né, na raiz do problema. Lutar por políticas públicas. Muito obrigado. Dando sequência, então, pessoal, chamando o próximo candidato, Chinininho Barbeiro. Peço desculpa se falei errado. Chinininho Barbeiro, acho que não está, né? A Angélica, a gente tinha chamado, ela estava ali lá no YouTube. Então, Angélica, né, professora Angélica, a gente passa a palavra, a senhora tem 4 minutos para se apresentar e falar o que entende que é o papel do Conselho Tutelar no trabalho em rede. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, eu estou muito na corrida, porque eu trabalho o dia todo, então eu não consegui estar antes aqui, estou correndo na campanha. Tá, eu sou professora Angélica, tenho 13 anos de estado, né? Eu sou professora na escola no Érico Veríssimo, no IP1, e então, assim, eu conheço bastante a realidade da nossa comunidade, e a minha intenção de entrar no Conselho Tutelar foi para eu poder fazer um trabalho mais efetivo. Quanto professora, algumas coisas eu não consigo realizar, e eu acho que, assim, o papel de um conselheiro é muito importante nas questões da educação, né? E assim, o que acontece na realidade das crianças? Falta comida, né? A moradia, tem muitos problemas envolvendo, né, a violência, e falta um trabalho assim de prevenção nas escolas, né, na comunidade, e eu acho que, como eu tenho essa experiência grande com a escola, eu posso ter um outro olhar como conselheira.
e junto com os meus colegas aí, que se Deus quiser a gente conseguir entrar, a gente possa fazer alguma mudança, né? Uma prevenção grande contra a violência que as nossas crianças, nossos adolescentes vêm sofrendo aí, certo? E não sei se ainda tenho tempo. Então, assim, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Estou muito correndo mesmo. Eu tenho um aniversário agora, né, de uma aluna para ir. E, assim, o que eu achei, assim, sobre... peguei o comecinho da outra falando também sobre... é muito difícil as eleições de um conselho tutelar, porque a gente não consegue se manifestar muito sobre o que acontece, a divulgação não é também muito boa, eu estou correndo muito porque eu trabalho o dia todo, então eu fico presa, né, e não consigo fazer a campanha, não é divulgada, as pessoas não sabem que pode votar até 5, isso também é muito importante para os próximos anos, independente de resultado ou não, a gente possa, né, divulgar melhor isso, porque quase ninguém sabe que tem eleições de conselho tutelar, né? Então, eu percebi isso durante a campanha, né? Muitas coisas é novidade para mim, porque é a minha primeira vez como que estou concorrendo, né? Que estou vendo com essa experiência, então eu pude perceber isso. E eu acho também que tem coisas ruins na campanha, que eu acho que a gente podia ser mais correto um com o outro, esse tipo de coisa, né? Uma parceria, assim, claro, não tem composição, mas a gente precisa ter uma parceria entre os candidatos. E eu acho que isso fica um pouco vago pela questão que é a política dessa campanha aí. Eu achei bem complicado, bem difícil. É isso aí, tá, pessoal? Eu não vou poder ficar, tá? Que eu tenho um compromisso. Eu quero dizer assim, desejar a todos que foi um prazer conhecer alguns aí que eu conheci pessoalmente, tá? E dizer assim, ó, desejar um restinho de campanha boa para todo mundo. Falar assim que eu conheci pessoas incríveis que estão concorrendo e que a gente consiga ter uma campanha bonita aí até o domingo, tá? Pessoal, valeu. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Então, pessoal, passamos para o próximo candidato. Chininho Barbeiro, eu já chamei. Conselheiro Edson CT. Não. Dara Oliveira. Também não. Rose Bilhalva. Também não. Everton Costa. Gislaine Dornelles. Gustavo Silva. Jackson Cabeleireiro. João Fernando. Zé Mário. Acho que o Zé Mário estava aqui, né? Zé Mário, é tua vez. 4 minutos para poder se apresentar. A gente pede que tu abra teu microfone, se apresente e fale o que entende por o trabalho, atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. Ali embaixo vai ter um microfone. Ah, conseguiu. Consegui. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Zé Mário. Sou morador da comunidade há 56 anos, né? E entrei na disputa pelo Conselho Tutelar quando a própria comunidade me chamou. Ocorre que, na época, eu tinha uma escolinha de futebol mantida e criada por mim, a escolinha de futebol Raízes. Com o passar do tempo, a gente participava de algumas competições, tanto na municipal quanto estadual. E aí, então, a gente tinha que fazer a documentação dessas crianças que não tinham a documentação. Alguns não tinham nem a certidão de nascimento. Aí eu criei o projeto Identidade. O projeto Identidade, eu levava essas crianças para fazer a sua identidade, tirava a certidão de nascimento e tal.
Consequentemente disso, eu criei um Cordão do Zé, que era uma escola de percussão. As crianças aprendiam a tocar um instrumento, né? E fui dando seguimento. Daí em diante veio outros projetos, que foi o Natal Sem Fome, né? Onde a gente conseguia algumas doações e então levava para algumas famílias necessitadas no bairro, né? Já fui conselheiro tutelar por 2 mandatos e tento a reeleição agora, porque eu percebo que eu ainda tenho muita coisa para fazer, para colaborar, para contribuir para que as nossas crianças, os nossos adolescentes sejam um pouco mais felizes. Eu acho que era isso. Tenho ainda tempo? Então, vejo que tem falha, sim, no sistema eleitoral, mas, infelizmente, né, a gente não pode estar revendo isso enquanto candidato, né? E espero que, futuramente, algumas coisas mudem para melhor, né? Principalmente na divulgação, que o sistema não nos ajuda com nada. Pessoas não sabem que tem uma eleição para o conselho tutelar, se não for o conselheiro bater de porta em porta e avisar que é candidato, que dia tal tem eleição, que não é obrigatório. Se a pessoa tiver a consciência e perceber que a gente merece um voto de confiança para exercer essa função, que é tão difícil, que é ser conselheiro tutelar, eles até vão. Mas tem muitos que não estão nem aí. Ah, não é obrigado mesmo, para que eu vou ir? Entende? Mas não percebe que tem um filho, que tem um neto, que tem a filha do vizinho, né? E é assim, tá ok? Obrigado, gente, uma boa noite a todos e a todas. Eu tenho uma reuniãozinha agora, também vou sair, ok? Então, seguindo, pessoal, chamamos o próximo candidato. Depois do Zé Mário, temos Letícia, Mães de Periferia. Não. Loreci da Silva. Acho que a Loreci estava presente aqui. Não. Loreci. Não. Luz Secretária. Também não está presente. Malvina. Também não está presente. Márcia Manso. Não. Maria Encarnação, candidata. Está aqui com a gente, né, Maria Encarnação? A gente pede, candidata, que a senhora abra o microfone, se apresente. A senhora tem 4 minutos para poder se apresentar e falar o que entende como atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. Só que o microfone está fechado, candidata. Precisa abrir o microfone. Ali embaixo nos microfonezinhos. Ainda não lhe escutamos. A senhora tem que ir ali no microfone, ali embaixo. Agora sim. Agora... Ai, que saco esse telefone. Bom, boa noite a todos. Eu sou Maria Encarnação, né? Com muitas críticas a essa comissão eleitoral. E a primeira coisa é dizer assim, ó, será que a prefeitura quer essa eleição mesmo? Será que o prefeito está comprometido com a eleição do Conselho Tutelar? Negativo. Que nem passe livre vai ter. Isso é vergonhoso, gente. Isso é vergonhoso. Me preocupa que essa comissão eleitoral não lutou por isso, tá? Porque o difícil acesso aqui na nossa região da Bom Jesus. Então, vou me apresentar, depois eu xingo bastante, tá? Eu sou Maria Encarnação, sou moradora da Bom Jesus, sou aposentada há 26 anos. Quando eu fui a primeira vez para o Conselho Tutelar, já era aposentada. Sou da terceira gestão, tá? De 98 a 2001, quando a gente não tinha nada e se trabalhava muito. Hoje se fala
em estrutura precária, eu não sei se está tão precária assim, não. Eu acho que, perto de que eu atendi, foi em 98, nós temos muita coisa. Falta, sim, a vontade da maioria dos conselheiros trabalharem. É isso que está acontecendo hoje. E aí a gente tem uma comissão eleitoral que não ajudou em nada. Nunca vi uma comissão tão confusa, né? Que começou a eleição oficial, tá? Oficial, e a gente não tinha nem material porque a comissão não se entendia ainda. E a minha preocupação, gente, eu sou suplente no Conselho Tutelar, né? Sou suplente. Eu vejo quando falo em rede. Eu digo, que rede é essa? Que rede? Eu não consigo entender que rede, né? Porque, assim, ó, não, o Conselho não tem que garantir os direitos fundamentais da criança e adolescente e garante aonde? Quando é que tu garante quando uma criança precisa fazer uma consulta lá na Vila Nova, tá? E a FASC não tem passagem, não tem vale transporte. Que garantia é essa? Aí a saúde reclama que tem muito absenteísmo, mas tem que ter mesmo, as pessoas não têm condições. Então, eu vejo isso muito difícil, né? A miséria voltou, e voltou com tudo. Não vejo o poder público fazer nada, né? Porque tem o número de pessoas listadas e aí tu não consegue nada. E fazer uma live para nós mesmos, gente, assim, ó, não sei se vai ser aberto ao público, e é uma pena, assim, que os candidatos, a maioria não estão se fazendo presente. Porque o que eu entendo, assim, ó, a comissão eleitoral teria que bancar isso aí, de fazer uma coisa mais seguida, mais rápida, né? Agora deixar tudo para a última hora tudo, né? Então está muito confuso. E o conselho, gente, a gente rasga o estatuto todos os dias, quem é conselheiro, porque é uma fartura, farta tudo, né? E eu fico muito preocupada com isso. Eu não sei, assim, tem um monte de candidatos que nunca tiveram um histórico em relação à criança e adolescente e são candidatos, né? Estou vendo, assim, ó, muito preocupante a situação da igreja evangélica está vindo com tudo. Tem pessoas boas, sim, mas tem pessoas que a gente nunca viu no trabalho nenhum com criança e adolescente. Eu não sei como é que foi feito isso. Estou preocupada, sou candidata, sim. Estou vendo muita compra de voto mesmo. As pessoas têm medo de falar, mas eu não tenho medo de falar porque eu não pago nada para ninguém. Eu faço a minha campanha limpa, né? Mas a gente não vê isso acontecendo. Eu acho que tinha que ter um rigor a mais. Essa questão de não poder nem fazer o santinho, ali colocando mais os números ali, é um absurdo, porque quem é que vai levar 5 papelzinhos, 5 panfletinhos, para pegar e fazer, olhar um por um? Vai votar no segundo, terceiro, não vai votar mais. Só um minutinho, por favor, só mais um segundo. E outra coisa, assim, até eu falei agora, porque 4 minutos não é nada. De ver, assim, ó. Só um pouquinho, por favor. Por que você não passaram essa informação, que ninguém sabe disso, que se tu votar o primeiro nome e se não confirmar até o final, anula ou não anula o voto? Ninguém está sabendo como é que funciona isso. Eu quero esclarecimento. Muito obrigada. Candidata, a gente vai precisar encerrar, porque o tempo é igual para todos, né? Então, obrigada, candidata. A gente passa agora para a próxima, né? Seguimos aqui, então, na listagem. Próxima candidata. Eu acho o Chininho Barbeiro? Chinininho Barbeiro? Acho que tem alguém que entrou agora por último, né? Bom, depois quem faltar aqui se apresente daí, então vamos seguir a listagem aqui. Seguindo a listagem, temos então aqui, a próxima seria a conselheira Maria Inês. Candidata, a senhora tem 4 minutos para poder se apresentar e poder falar o que entende por atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. Uma boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Maria Inês, eu sou moradora aqui do território da Bom Jesus, território que eu escolhi morar há 35 anos, tá? Meus filhos nasceram e se criaram aqui. Toda essa movimentação dessa mudança da Bom Jesus foi uma luta diária dos moradores daqui, né? Com muito apoio de lideranças que estão ainda na batalha para uma melhoria no nosso território.
Eu, há 23 anos, trabalho com mulheres vítimas de violência, o que compreende a família como um todo, né? As mães, que geralmente são responsáveis pelas crianças, geralmente são mães solos, então a gente tem essa convivência tanto na questão da violência contra a mulher quanto com as crianças. Trabalhei por 2 anos na área materno-infantil do Hospital São Lucas da PUC, tá, na área do serviço social. Eu sou assistente social com mestrado em serviço social e políticas sociais pela PUC. Trabalhei também por 1 ano, dentro da baixa complexidade na unidade de saúde Vila Fátima, né, o centro de extensão da Vila Fátima, na unidade de saúde. Faço parte da articulação da área dos direitos humanos aqui em Porto Alegre, faço parte também do movimento Reforxi da Assembleia Legislativa em relação à violência contra a mulher. Aqui no território, trabalhei por 3 anos dentro do Centro de Educação Ambiental, na coordenação do projeto Ouvir a Vida, de música para as crianças aqui no território. Também, por 1 ano e meio, fiz parte do programa Mesa Brasil, do SESC, né, onde fazia ações educativas com as crianças no território, em todas as instituições do território, enfim, que eram cadastradas nesse programa de repasse de alimentos para essas instituições. Estou ainda em mandato no Conselho Tutelar, tá, que finda agora a partir da eleição dos próximos candidatos, né, lá em janeiro é feita, assume-se a nova equipe de conselheiros que for eleito. Estou vindo para uma reeleição, porque eu acredito no trabalho que eu tenho feito ao longo desses 4 anos. E, bom, a questão da presença do Conselho Tutelar é importantíssima em todos os aspectos, porque ele compõe a rede de proteção da criança e adolescente, junto com os outros serviços que compõem a rede. O Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador da questão do direito das crianças e adolescentes, mas também compõe essa rede de proteção. E a principal atuação dela é justamente zelar pela questão do direito das crianças e adolescentes, mas também trabalhar com essa rede, né? Ele tem que compor essa rede de proteção. Ela tem que ser um aporte para que, em qualquer necessidade de falta do poder público, nesse sentido de não garantir o direito da criança e adolescente por alguma questão, ou por uma política pública que não exista, né, por uma violação de direito em relação à educação, à saúde, o Conselho Tutelar se faça presença. Ou na ausência dos pais ou responsáveis, o Conselho Tutelar tem que estar atuando para garantir a segurança e proteção dessas crianças. Componho atualmente dentro do Conselho Tutelar a Comissão de Políticas Públicas do Conselho, em que a questão da saúde mental é o que nós estamos agora. Ok, uma boa noite então a todos. Muito obrigada. Então, pessoal, seguindo, passamos então para o próximo candidato. Seguindo a listagem, a próxima candidata é a tia Jandira Rabellini. Jandira, a senhora pode abrir o microfone, tem 4 minutos para falar. A gente pede que responda também qual que é o papel, o que entende, para poder se apresentar e responder o que entende que é o papel do Conselho Tutelar, a atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. 4 minutos. Boa noite, Samanta. Boa noite, querida. Boa noite a todos que estão presentes nessa reunião. Tá? Eu sou conhecida como tia Jandira Rabellini, né? Devido ao trabalho que venho realizando com crianças e adolescentes ao longo de muitos anos. Sou presidente da CESOMATER, né? Que é o Serviço Social Merit Arranger, que trabalha em defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Também estou na coordenação do Fórum Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Componho o Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes, CEDICA. Estou junto no Comitê Intersetorial Estadual pela Primeira Infância. Então, eu tenho pautado, né, meus dias aí trabalhando nessa área. Sou encantada com esse trabalho, eu amo isso, tenho formação em letras, né? Me formei já para poder, né, atuar melhor dentro desses espaços. Estou conselheira tutelar suplente da região, tenho, então, tido momentos trabalhando dentro do conselho, atuando, e sou uma pessoa que tem 100% de presença nas redes,
as reuniões de rede, de corais, amo todos que estão ali trabalhando e trazendo e lutando, e vejo, assim, no Conselho Tutelar, um grande amigo para essa luta, sabe? A luta que todas as instituições têm para servir melhor, porque não é fácil, né? É uma luta diária. Ai, olha, tem ali quantas crianças que estão naquele serviço, ai, agora ele não vai poder estar, então quantas vezes a gente lutou ali, né, juntos. Então eu vejo assim que quanto mais a gente se unir, né, dentro dos espaços, o trabalho importante que o Conselho Tutelar tem junto com as instituições, porque chegam para nós ali, né? Aí daqui a pouco vem o telefonema dos serviços. Olha, já passou por aqui, como é que está aí? Eu acho isso lindo, estou encantada. Sei que é muito difícil, a gente luta bastante ali dentro para conseguir fazer, né, realmente o que é o serviço, a defesa e a garantia do direito da criança, do adolescente, né, nesses espaços de proteção, né, vendo a limitação das famílias, quantas famílias, né, que estão aí e que precisam da vaga e não tem, ai, meu Deus. Então, assim, é um complexo? Vejo. É delicado? Mas é importante. Eu acho que temos que seguir lutando juntos, os serviços, e aí o ECA, né, o Conselho Tutelar, trabalhando juntos, nós vamos conseguir atuar bastante, defender bastante, ver solução em muitos problemas. Outros a gente não vai conseguir ver, né? Mas que a gente também possa ficar fortalecido para não desanimar, né? E conseguir, então, defender as nossas crianças, aí, os nossos adolescentes queridos. Tá? Não sei, ainda tem tempo? Olha, tem mais 1 minuto, então, é isso mesmo. Tá? Então, assim, ó, o que diria mais para você? Sim, tá bom. Tá, não foi nada, querida, mas assim, ó, então, isso que eu tenho visto, o que de melhor nós podemos ter é a união e a luta, seguir lutando. Já viu? Fiz tanta firula no meio, mas obrigada, amadas, vamos lá, vamos seguir. Seguimos, então, passamos a palavra para a próxima candidata, seguindo a listagem, Maria Cirlei. Candidata, a senhora tem 4 minutos para poder se apresentar e falar o que entende por atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Cirlei, sou da região leste aqui. É minha primeira vez, eu estou enganjando nessa luta aí. Eu venho de uma área diferente, sou técnica de enfermagem, trabalhei já no hospital da PUC há 18 anos. Pude presenciar lá dentro do hospital crianças que precisavam do Conselho Tutelar, muitas dificuldades. O que eu posso falar? Eu, desde agosto, estou nesse engajamento, que estava fazendo os cursos, estudando, desde agosto do ano passado, e posso ver, assim, que todos os cursos que eu já fiz me aprimorou muito, e essa rede que eu vi que as pessoas falam é uma coisa muito boa. Eu sei que dentro do Conselho Tutelar existe dificuldade, e existe também, pelo que eu já ouvi, eu não estou lá, mas pelo que eu já ouvi, também existe, às vezes, desleixo de alguns conselheiros, que deixam as coisas acumuladas. Eu sei que o Ministério Público dá tempo, tudo para mandar resposta, mas que fica engavetado. Então, dentro disso, eu acho que nós que escolhemos essa meta para seguir conselheiro tutelar, que é uma tarefa difícil, mas também ela é uma tarefa que nos alegra, porque eu acho que todo conselheiro que faz o trabalho com dedicação, com vontade, com garra, ele vai agir rapidamente. Eu sei que existe tempo, existe meta, não é nada atropelado. Nós temos esse tempo. E todos aqueles que estão entrando, a gente teve uma instrução leve. Eu acho que nós temos que continuar aprendendo. Para mim, tudo é novo, mas eu entrei para fazer um bom trabalho.
E hoje, na minha comunidade, eu caminhei na minha comunidade, eu conheci áreas da minha comunidade que eu não conhecia. E eu fiquei muito surpreendida e vi quantas famílias ali têm dificuldade, quantas crianças estão passando por necessidade. E eu me propus ajudar a minha comunidade, eu disse, eu estou disposta, e você sabe onde eu moro, o conselheiro não deve se esconder, o conselheiro deve dizer que é conselheiro, ele não vai sair ao encontro do problema, mas sim, aquela pessoa que está com problema, ela vai chegar no conselheiro, vai chegar, e a nossa obrigação é de amenizar. Nós temos a instrução, eu sempre digo, o ECA, para o conselheiro, ele é a Bíblia para nós, porque nós devemos seguir as leis, as diretrizes que estão ali. Claro que existe todo um processo da parte judicial, então a gente entende, a gente compreende. Então, assim, ó, eu sou nova, não posso de maneira nenhuma falar de trabalho de ninguém, mas eu quero entrar para aprender e trabalhar, fazer a diferença entre todos que estão ali. E tem muita gente nova que está entrando, sabe? E eu sei que tem conselheiros antigos que são ótimos conselheiros, que dão a cara a tapa e que trabalham mesmo. E, às vezes, dentro dessa maneira de votação que tem, que é 5, que nós deveríamos ser, eu coloquei desde o início, nós somos uma árvore, ela tem 5 membros. Então, fica para a próxima, uma boa noite a todas. Boa noite, candidata. A gente segue, então, a listagem. Depois da Maria Cirlei, passamos, então, a palavra para a candidata Michele Ferreira. A candidata tem 4 minutos para poder se apresentar e poder falar o que entende pelo trabalho, atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. 4 minutos, candidata. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Michele Ferreira, eu tenho 42 anos, sou mãe, mulher negra, sou advogada humanitária que defende os direitos de crianças, mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade há mais de 15 anos. O meu voluntariado sempre foi de forma intuitiva, eu sempre tive o ardente desejo de defender as classes menos favorecidas, e em razão desse trabalho que eu desenvolvo, não só na minha comunidade, porque eu sou moradora do Morro Santana, eu desenvolvi em diversos bairros aqui na cidade de Porto Alegre. Tendo em vista esse trabalho que eu desenvolvi, eu fui convidada a participar desse pleito tão importante, até porque eu sempre questionei, eu sempre trabalhei no cuidado das pessoas. Eu sou irmã primogênita, sempre cuidei dos meus irmãos, então, na minha vida, sempre foi atravessada a condição de ter responsabilidade e de zelar pelo bem-estar e proteger os menores, né. Então, isso seguiu como missão na minha vida. Eu nunca tive como objetivo, na minha graduação, auferir muitos lucros, e sim de defender os direitos daqueles que têm o seu direito violado. Por isso que há mais de 15 anos eu sigo nessa missão de vida. E eu creio que no Conselho Tutelar eu vou conseguir aprimorar essa defesa, porque através das políticas públicas do trabalho em rede, eu quero fazer uma participação no Conselho Tutelar de forma muito mais ativa, ingressando nas escolas, colocando a rede em comunicação, porque numa sociedade tão plural como nós vivemos atualmente, nós precisamos nos equipar de toda a forma possível para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então, como eu falei, eu sempre cuidei de pessoas e eu quero
fazer melhor através do conselho tutelar, porque eu mesma, como advogada, já tive diversos problemas dentro de vários conselhos tutelares, em que eu via que o direito da criança não era protegido, em que muitas vezes o que se era pregado dentro do conselho tutelar era a religião do conselheiro e as suas crenças, os seus dogmas, e numa sociedade tão plural como nós vivemos atualmente, nós precisamos nos cercar de todas as técnicas e todas as especificidades, as especialidades para proteger essa camada da população que é tão importante para nós, porque, afinal de contas, crianças e adolescentes representam o nosso futuro. Tenho o ideal de promover mais vagas em creche, combater a evasão escolar, e todo esse trabalho eu pretendo desenvolver em rede, porque eu creio que só o conselho... Tá bom, obrigada. Obrigada, candidata. Seguimos, então, para a próxima. Opa, acho que tu me desativou, Samara. Então, acho que a gente entrou aqui um candidato agora, a gente já tinha chamado, é o Gustavo Silva. Candidato, o senhor tem 4 minutos para poder se apresentar, e daí, então, poder responder também a pergunta do que entende por atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. Olá, boa noite a todos. Primeiro, me desculpar pelo atraso, eu estava dando aula, sou professor de jiu-jitsu para criança e adolescente aqui no bairro Bom Jesus, tenho um projeto voluntário. Iniciar primeiro me apresentando, desculpa. Meu nome é Gustavo, tenho 27 anos, sou formado em administração, atualmente curso Direito, estou no 6º semestre. Iniciei o trabalho com criança, na realidade sempre tive dentro de instituições. Fui cria de projeto social dentro da Bom Jesus e me inspirando, acabei criando um projeto. Hoje atendo cerca de 70 a 80 crianças nesse projeto voluntário e dentro do projeto a gente viu que tinha diversos problemas. A gente tentou acessar a rede, tentou algum apoio e foi meio difícil. Eu acho que eu concorrendo é principalmente para a gente tentar alinhar esse diálogo. Instituição, rede, conselheiro, rede, essa é a ideia principal. A princípio era isso. Desculpa, pessoal. Então, seguimos aqui a listagem. A próxima candidata é Natalda Mascadi. Acho que não está aqui presente. Seguimos para a próxima. Candidata Simone Espíndola. Também não está presente. Próxima candidata, Cirlei Souza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cirlei, tenho 48 anos. Trabalho no Centro de Triagem da Vila Pinto há 23 anos e há 13 anos sou coordenadora de um projeto de jiu-jitsu no Centro Cultural Marli Medeiros. Então, eu estou nessa caminhada agora para o Conselho Tutelar, né, porque eu quero aprender mais, porque eu já trabalho com crianças e adolescentes por muitos anos, né, então eu quero entrar agora para ver o que a gente pode fazer para melhorar. E o que eu vejo nesse tempo que eu trabalho com crianças é que a rede e o Conselho Tutelar, eles têm que ter parcerias, porque eu acho que tendo parcerias a gente consegue melhorar muito, tanto a situação das crianças, né, evasão escolar,
E também eu acho que tem que ter parceria com o posto de saúde, conhecer as pessoas. Eu acho que isso é uma dificuldade, assim, para os conselheiros tutelares. Eu vejo muito, assim, que às vezes não tem respostas, mas às vezes não são eles, entendeu? Às vezes não tem para onde ir, entendeu? Então eu acho que a rede e o conselho ele tem que estar junto sempre. Essa é a minha opinião, na verdade, né? Estou entrando nessa pela primeira vez, né? E espero que tudo dê certo, né? Para todos, né? E desejo boa sorte para todos os que estão tentando ser conselheiros tutelares. Seguimos, então. A próxima candidata, Tainara Pieretti, não está presente. Então, finalizando, nossa última candidata, a candidata Thaís Câmara, tem 4 minutos para se apresentar e poder falar um pouquinho do que entende como atribuição do Conselho Tutelar no trabalho em rede. Boa noite, pessoal. Que nervoso falar para todos, assim, bastante nervosa, né? É uma baita de uma responsabilidade, mas vamos embora. Estou pintando a unha aqui, tá? Que eu estou com a minha ajudante aqui embaixo, que a tela não pega, mas tudo certo, vamos embora. Então, eu me chamo Thaís Câmara, eu tenho 36 anos, eu sou pedagoga, sou mãe de 2 meninas, uma adolescente e uma bebê de 2 anos, a Calandra e a Valentina. Eu nasci e me criei aqui na Zona Leste, no Jardim Carvalho. Então, eu sou fruto, né, dessa região aqui. Sou estudante de psicopedagogia, atuo na área da assistência, pode passar. Atuo na área da assistência há 11 anos. Né? Desses 11 anos, então, tá bom, passa. Desses 11 anos, 6 são à frente da coordenação do serviço de convivência, de 6 a 14 anos, no Centro Cultural Madre Medeiros, né? Onde executo, então, a coordenação pedagógica deste serviço, né? Também componho a coordenação do Fórum Temático do Serviço de Convivência, então a gente vem acompanhando toda essa mudança para editais, enfim, isso é uma outra conversa, né? E respondendo, então, a pergunta de vocês sobre o papel, sobre as atribuições, né? Conselho Tutelar é órgão de fiscalização, né? É órgão de fiscalização, né? Dessas políticas públicas. Mas, para além de ser um fiscalizador, eu acho que é o principal articulador entre estes serviços, né? O Conselho, ele articula, ele pensa estratégias junto da rede, a rede, né? O Conselho não é Conselho e rede, é uma rede de encaminhamentos de estratégias de acompanhamento efetivo. Então, acho que o principal objetivo, assim, é o acompanhamento efetivo, é o encaminhamento efetivo, né? E é a garantia e o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, né? A gente trabalha dentro da Zona Leste, que tem um número muito grande, muito significativo de crianças e de adolescentes, né? A gente trabalha com uma demanda reprimida para a educação infantil, uma demanda reprimida para os serviços de convivência, né? Às vezes, uma rede de saúde esgotada já, né? Cheia, então a gente também tem que articular com a saúde. Então, para mim, o Conselho Tutelar é rede, é um único serviço, não é um serviço, mas é um único, como é que eu posso nomear, né? Mas é serviço que trabalha junto, né? Que encaminha, que efetiva, que fiscaliza, que pode estar executando, então, decisões muito grandes e muito importantes, né, junto dos outros serviços. Então, para mim, Conselho Tutelar é isso, é encaminhamento efetivo, principalmente acompanhamento efetivo.
acho que ficou ainda, aí fiquei na casa com uns 30 segundos, mas é isso, gente. Então, pessoal, fechamos a nossa listagem de candidatos. Algum candidato está presente, chegou agora? Todos que estão pelo YouTube conseguiram entrar aqui no Meet? Eu acho que para finalizar, então, o nosso conselheiro, né, que representa o território na Coraz, no Conselho da Assistência Social, ele queria fazer a leitura de um texto, né, Gerson? Para fechar o nosso momento aqui hoje. Eu passo a palavra para ele. Gerson, tu vai conseguir ler? Tu quer ler ainda? Não sei se o Gerson vai conseguir. Gerson? Acho que tivemos alguns problemas técnicos com o Gerson e talvez não seja possível. Deixa eu ver se eu tenho aqui o texto que ele gostaria que fosse lido para a gente. Tá bem? Uhum. Isso aí, bem lembrado, Samara. Acho que agradecer a tua fala. Na última Coraz eu falei que nós da rede, nós da Coraz, os serviços que acompanham o Território Leste, são serviços que vão cobrar os conselheiros que forem eleitos, né, que vão querer a presença nas reuniões de rede, nas reuniões de micro, que vão querer que estejam junto com a gente, compondo a rede de serviços, dando conta de pensar os casos, pensar situações, de os encaminhamentos a gente também poder construir em conjunto, né? Podem ter certeza que caso quem for eleito não vai ter um mandato sem cobrança por trás, né? Nós vamos estar enquanto rede de serviços acionando quem for necessário para que a efetiva proteção das crianças e adolescentes do território da Leste seja feita, né? Então, tenham ciência disso, quem resolver assumir esse cargo, de que vai ser cobrado, né? A gente vai ir até onde tiver que ir para que isso seja feito. Eu vou finalizar aqui, acho que o Gerson não conseguiu abrir, mas eu vou ler o textinho que ele queria ler, que ele escreveu, para a gente fechar a noite, tá bem? O que é crianças e adolescentes? O nosso legado, seres humanos em desenvolvimento que formarão a estética social dos nossos bairros, cidades, países, a garantia do futuro da nossa sociedade, garantindo os direitos de nossas crianças e adolescentes, seu bem-estar e os orientando sobre seus deveres. Um professor do século XVII, se referindo ao uso da palmatória nas escolas, disse, tratando essas crianças com dor,
ódio e brutalidade, que futuro estamos construindo para a humanidade e que tipo de homens estamos criando. Os cuidados que damos às nossas crianças e adolescentes definirá o lugar de nossas sociedades no processo civilizatório. O dever de garantir a infância e a adolescência não é apenas dos conselheiros tutelares e seus conselheiros, mas de todos nós, como espécie e sociedade, pois as crianças e adolescentes são as nossas esperanças e sonhos de um mundo melhor. Palavras do conselheiro Gerson, né? Então, o pessoal tá falando aqui no bate-papo que não te escutou, Samara, tu vai ter que repetir porque tu falou muito bem. O pessoal fecha então aqui com a fala do Gerson e passa novamente a palavra para Samara. Deixa eu... É que eu não sei... Tem que ver o pessoal que tá no YouTube, porque eu no Meet tô escutando. É que é toda uma gambiarra, né, galera? É toda uma gambiarra. Boa noite, eu sou Samara, eu sou coordenadora do Centro de Cuidados Nossa Senhora de Fátima, Calabria da Bom Jesus. E eu queria esclarecer alguns pontos, né? Que essa live foi pensada, sim, realmente não tão de última hora, porque a gente tá com o link na mão faz o que? Uma semana e meia, né? Mas não tem nada a ver com a comissão eleitoral, sim com o pessoal da Rede Leste e da Coraz, né? Realmente o tempo de fala para os candidatos ficou curto, foram 4 minutos, mas é porque eram 30 candidatos e mesmo não vindo os 30, agora já são 9h10 da noite, né? E eu e a Samantha e o Gerson, a gente se disponibilizou a ficar depois do horário de trabalho aqui, ajudando e auxiliando. No meu caso, por exemplo, eu nem sou da região leste, eu moro em Canoas e trabalho aí na Bom Jesus, mas o futuro conselheiro ou conselheira vai impactar muito no meu serviço, então por isso que a gente tá aqui, porque a gente espera que a gente consiga construir juntos e fortalecer a nossa rede de apoio, que é o nosso chão, porque a gente tem demanda reprimida de meta de serviço de convivência, fecha ano, abre ano, a gente está educando para fora do serviço de convivência, então tem todas as questões de garantia de direito que a gente gostaria de contar com os futuros conselheiros ou conselheiras, né? E é isso, gente. Obrigada pela participação na live de hoje. Depois eu vou disponibilizar ela no YouTube. E se não conseguiram ouvir foi porque provavelmente a gambiarra não deu certo, mas agora eu arrumei. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Eleição no domingo, né? Convidem todo mundo para votar. Votem com consciência, com responsabilidade. Votem em quem vocês acreditam que realmente vai cuidar das crianças e adolescentes, que vai participar da Rede Leste, que vai compor o trabalho com serviços, né? A gente faz esse convite a toda a população a comparecer nos locais de votação. A gente lembra que são 5 candidatos que cada um vai votar. A gente lembra também que o voto ele é sigiloso, né? Que, enfim, não tem como saber em quem tu tá votando. A gente lembra que existem regras no processo eleitoral, né? Então, a gente lembra tudo isso e convoca a população para participar, né? E lembra de novo os candidatos que a gente vai cobrar depois de quem for eleito, tá bem? Se quiserem aceitar essa função, saibam que vai ter isso por trás. Samantha, se tu me permite só uma informação importante, no dia da eleição, cada microrregião tem uma junta eleitoral responsável por coordenar os trabalhos da região. A junta eleitoral funcionará onde é a sede do Conselho Tutelar da microrregião. Então, para qualquer problema que o pessoal tiver com local de votação, com problemas ocorridos na eleição, com alguma denúncia de irregularidade de campanha, pode comparecer na sede do Conselho Tutelar, que haverá lá um plantão da junta eleitoral que será responsável por encaminhar. E, Rodrigo, há algum telefone para denúncias? Na página do Conselho Municipal da Criança, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tem uma série de números de telefone, mas as pessoas também podem utilizar o 156 como número de referência, ou os números dos conselhos tutelares, ou seja, os mesmos números que funcionam para o atendimento do Conselho Tutelar, no domingo vão funcionar como parte do atendimento para cada microrregião. Então é isso, muito obrigada, Rodrigo, pelas informações.
Boa noite, pessoal. Agradeço os candidatas e candidatos que puderam se fazer presente essa noite. E tocamos-lhe ficha. É isso. Boa noite a todos. A live vai ficar gravada, né, Samara? Samara, se tu conseguir tirar aquele início da live, que a gente passou 15 minutos tentando entrar, 20 minutos tentando entrar. Tá bem. Então tá, é isso, pessoal. Boa noite. Beijo grande. Obrigada.